Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Carolina Liz. Criei esse podcast aqui pra gente conversar, ter trocas. Se chama Café com Kate, em homenagem à minha cachorra. Ela era assim a minha melhor amiga. Eu conversava com ela sobre tudo, desabafava sobre tudo. Claro que ela não me respondia porque ela é uma cachorra, mas ia ser muito estranho se ela respondesse. Mas eu pensei em fazer isso em homenagem a ela e também para trazer questões e temas importantes para a gente conversar aqui. E vocês estão super abertos para conversar comigo e comentar aqui, deixar seus comentários, para a gente sempre trazer e refletir sobre os temas. O tema de hoje se chama O Peso da Crítica em Cima do Artista, e eu chamei a minha amiga, psicóloga, Gabriele Leal, e ela vai entrar, né, daqui a pouco, para a gente falar sobre isso. Oi, Olá, Carol. tudo bem? Tudo bem? E você? Também, gente, essa é a Gabriele Leal. Ela é psicóloga, ela atua na área clínica da abordagem da terapia cognitiva comportamental e nas terapias contextuais. E ela, inclusive, está se especializando nesse momento em terapias contextuais. Ela tem cursos voltados à terapia focada em compaixão, que é o que a gente vai falar muito, né, no episódio de hoje. Ela já participou de treinamentos de habilidades em DBT, que é a terapia comportamental dialética, e nesse momento ela é a treinadora de um grupo de psicólogas para habilidades DBT, né? Isso mesmo. Fechado. É, O tema de hoje é o peso da crítica em cima do artista. Então, eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, até porque sinto que também muitos artistas, amigos artistas meus, vão assistir isso, e eles sabem muito Hum. bem o sentimento que é a gente ter esse peso em cima da gente. E aí, pensando nisso, eu acho que a gente tem que voltar lá para os primórdios do artista quando é pequeno, e quando ele cresce nessa sociedade. é, por exemplo, tem uma caixinha, né? Tipo, tem uma caixinha quando você cresce que você tem que se encaixar, que você tem que pertencer. Parece que se você não se encaixa, você não é legal o suficiente, você não é, Uhum. visto pelos outros, sabe? E pelo menos assim, na minha experiência, eu senti muito isso. Eu sentia que coisas que eu gostava, coisas que eu falava, o meu jeito, assim, inclusive. E eu acho que isso afeta muito essa questão de pertencimento e de achar que você tem alguma coisa de errado com você, sabe? Sim, com certeza. Esse é um tema assim que eu acho bem interessante da gente conversar. Ele é algo que acontece, né? E muitas vezes não é discutido. Mas a gente tem que ver, sim, né? Se a gente for pensar assim, quando a ainda é uma criança, vamos dizer assim, né? Vamos pensar ainda quando você era uma criança. Você ainda estava criando ali as suas percepções sobre quem era você, quem são as pessoas, né? Quem é o mundo, como que vai ser seu futuro, e essas visões, elas vão sendo criadas através ali, né, das suas vivências, e geralmente a primeira vivência ali que você tem, a primeira relação social que você tem é a sua família. Né? Então, ali na família você vai aprendendo sobre quem é você, né? Quem são as pessoas. E nós, né? Se a gente for pensar, nós somos seres sociáveis. Então, a gente precisa, né, dessa interação com o outro e a gente também tem essa necessidade de se sentir pertencente. Então pensa, né, você ali criança ou até mesmo outras crianças, né, elas vão crescendo e vão querendo ali se encaixar naquilo, né, ser aquilo que os outros esperam. E aí não só criança, como os adolescentes, os adultos, né? Então vai tendo essa necessidade de pertencimento. Você quer se sentir incluso. Só que muitas vezes você acaba deixando de ser aquilo que você realmente quer ser só para agradar o outro, né? E a gente vive numa cultura que nos ensina padrões ali certos, né? De como você tem que se comportar, como que você tem que pensar. E quando você foge disso, quando você sai dessa caixinha, né? A famosa fora da caixinha, faz com que você muitas vezes seja visto como estranho e você acaba se sentindo estranho. Né, por ser tão diferente. Então, isso é algo que acontece com bastante frequência, né? E gera esse desconforto. Pois é. Eu acho que cria uma insegurança e uma ansiedade de dentro de você que eu, por exemplo, falando o artista cresceu, já é artista, né? Eu acho que a gente tem, por exemplo, com todos os meus amigos que são atores.
quando a gente vai para um palco ou vai fazer um filme, começa a gravar, a gente fica muito nervoso. Independente se a pessoa, tipo, é super já mais experiente, super assim, sabe? Elas ainda sentem inseguras, porque elas vão achar que é isso, né? O meu trabalho. Sendo que, na verdade, todo mundo esquece que o artista tem todo um processo, né? Para você apresentar uma Uhum. peça, não é só, tipo, cheguei e apresentei. Teve todo ali a decorar fala, pegar o Sim. corpo do personagem, tipo, tantos ensaios, tanta coisa que ninguém vê, mas é claro que Uhum. ela só vai ver o resultado. E eu acho que também isso deixa muito a gente inseguro. E é assim, claro, é normal, né, ter essa insegurança, mas queria falar um pouquinho sobre isso, do quanto é difícil controlar, né? Sim, na verdade, assim, né, Carol? Ninguém é 100% seguro. Não existe uma pessoa que fala que é 100% seguro, porque não somos, né? Claro que tem momentos que são pertinentes a gente ficar mais seguro, né? E tem momentos que não, mas assim, uma insegurança em doses adequadas, proporcionais, é até saudável, porque faz com que você se prepare melhor para aquele papel, faz com que você estude mais, né? Só tem que tomar cuidado para isso não virar uma autocobrança excessiva, né? E ao ponto ali de você acabar ficando muito robotizado ou travando e não conseguindo apresentar de uma forma efetiva, né? Então, assim, é muito complicado lidar com tudo isso, né? São coisas que acontecem e, assim, conversando com várias pessoas, eu percebo que pode ser que você tenha 20, 30, 40 anos de carreira. Um certo nível de ansiedade vai vir, um certo nível de segurança vai vir e tá tudo bem, né? O problema não tá em sentir, mas é o que você tá fazendo com aquilo que você tá sentindo. Se você tá sentindo aquilo, mas não tá te travando, tá indo atrás daquilo que é importante pra você, legal. Agora, se você tá sentindo essa ansiedade, essa insegurança e te deixando travada ao ponto de não ir atrás, né, das coisas, aí isso é um ponto que acaba muitas vezes atrapalhando. Você consegue entender isso? Sim, super. Começa a passar um extremo, né, que começa a ser Uhum, saudável para você. É, sim. e, e eu acho também, assim, tem o peso, a crítica, a autocrítica, né, de eu me cobrar muito, mas é claro que Aham, também tem a crítica, dos outros, igual que eu sim. tava falando, das pessoas assistirem e acharem Uhum, que é isso. Por uhum, exemplo, o ator pode estar tendo um dia ruim ou não tá muito conectado naquele dia e, tipo, o pessoal assistiu e fala assim, nossa, ele é um péssimo ator. Pra sempre foi, assim, colocado na caixinha de ser ruim. Que como se também uhum. não tivesse espaço para evolução e é bem difícil, porque, assim, é claro, tem a nossa crítica, tem as dos outros, assim, então o quão é difícil lidar também, né? Porque também não é só você, tem outras pessoas também. Sim, com certeza, né? Tem a autocrítica e a crítica externa, né? Vamos dizer assim. Então é muito difícil, porque ninguém tá lá atrás dos bastidores, né? O público que tá assistindo vocês não tá vendo o que tá acontecendo por trás. Eles veem só o resultado final, como você mesmo falou, né? Só que só você sabe como que foi aquele dia, o quanto que você descansou, teve um sono adequado, se preparou. Então, assim, é muito fácil julgar, né? É muito fácil a pessoa chegar lá apontando e rotulando você é boa, você é ruim, mas não sabe da sua história de vida. Então, acho que falta às vezes um pouco disso mesmo, né? Dessa compaixão, né? Dessa sensibilidade ali, né? Do outro acerca da tua dor, acerca da tua história, o respeito, né? Então, acho que falta bastante isso, né? E é natural porque se a gente pensar na nossa sociedade, a gente culturalmente não é ensinado, né? Olhar para as nossas emoções, né? A gente não é ensinado dessa maneira. Isso muitas vezes acaba sendo visto, né, para quem vai para terapia ou quem tem uma família ali que já tá mais ligada a esses temas. Então é uma coisa assim bem complicada, né, que gera muito estresse, mas que acaba ali muitas vezes sendo até mesmo desfuncional, dependendo ali de como que aquela pessoa vai levar para a vida dela. Não, totalmente, é bem complicado. E uma coisa que você falou agora que eu achei até importante é essa de não, às vezes não se conectar com as emoções, né? Eu acho que tem muitas travas. Eu me conhecendo, eu tô com 24 Hum, anos agora, quase 25. uhum, uhum. E eu fico pensando, gente, eu não me conheço assim, nem um pouco, eu tô começando. Claro que com a terapia ajuda bastante, mas aí eu fico pensando, tantas coisas que eu vejo que são minhas agora, são muito também deu mais nova, das minhas travas que eu fui
gerando ao longo da vida e como elas me param ou elas não me deixam ser 100% às vezes no palco ou em uma cena de filme, porque é tanto acho que julgamento interno também e que você não consegue. É muito aquela frase, né? Tipo, a arte imita a vida imita a arte, assim, meio que elas estão Sim, ligadas. Então, se você tem essa trava na sua vida, provavelmente, muito provavelmente, você vai ter essas travas no palco. Não, claro, sim, deve ter gente assim, com certeza existe, mas assim, é muito difícil você conseguir se soltar se você não consegue meio que fazer isso na vida. E aí sim. eu queria falar um pouco sobre isso, dessas travas, né? Dessa dificuldade. Uhum, com certeza, eu acho que isso é algo que acontece bastante também, né? Principalmente quem escolhe para esse lado, né, mais artístico, deve sofrer ali muitas vezes em como colocar isso na prática, né? Em como ali se desenvolver da melhor maneira. E assim, a gente tem que considerar várias coisas, da história de vida dessa pessoa, né? Se ela foi uma pessoa que foi muito reprimida, ou se ela foi uma pessoa mais desinibida. A gente tem que entender como foi o círculo ali social dela, se ela foi uma pessoa que foi bastante reforçada em ir atrás das coisas, em demonstrar ali o que sente, o que pensa, ou se ela foi uma pessoa na qual sempre foi punida na hora de ir lá e falar alguma coisa, não tinha um espaço, era invalidada. Então, assim, tudo isso, né, se a pessoa realmente não teve um espaço saudável, isso gera travas mesmo, né? Faz com que ela tenha dificuldade, né, de colocar isso na profissão. E por mais que a gente possa separar os papéis da nossa vida, porque a gente tem vários papéis, às vezes é muito difícil a gente conseguir ser efetivo em um papel, por exemplo, num papel profissional, se no papel pessoal a gente não tá bem, a gente não tá lidando bem com as nossas emoções, a gente não tá bem em casa, a gente não tá bem nas nossas relações. Então, querendo ou não, uma coisa vai afetando a outra. Não, total. E a outra coisa que eu até ia comentar sobre isso é, assim, eu tenho os meus amigos homens héteros no teatro e tem muito essa, essa trava vindo deles de ser vulnerável em palco. Assim, acho que todo ser humano tem um pouquinho dessa trava, assim, não é que, nossa, sabe, é só de Uhum, homem. Mas eu também acho que tem um peso maior com o homem, porque tem um papel e o como eles têm que se encaixar também, tipo, na uhum, sociedade, e o uhum. quão é difícil, sabe, desmistificar e conseguir trazer a vulnerabilidade no palco. Então, eu queria falar um pouquinho sobre essa caixa, né, que eles, esse padrão social que eles têm que se encaixar meio que para ser aceito, né? Para ser um homem de Sim. verdade, sabe? Essas coisas. Sim, por mais que hoje as coisas estão muito mais avançadas, ainda assim existe muito tabu sobre esse tema, né? Esses padrões sociais, tipo, do que é esperado de um homem, né? Que o homem tem que ser forte, homem que chora é fraco, ele tá sendo, enfim, uma pessoa muito frágil, né? Então, isso é algo que tá enraizado culturalmente. Né? E aí, muitas vezes, esses homens que vão pro palco, na hora que vão interpretar ali um papel que envolve uma sensibilidade maior, ali às vezes trava. Porque talvez ele não tenha repertório, ele não saiba realmente desenvolver essa habilidade, porque não foi ensinado na vida dele. Mas isso pode ser treinado, né? Eu sempre brinco e falo, dá pra gente melhorar, sim, habilidades, dá pra gente treinar e ser mais efetivo, mas para isso a pessoa tem que estar aberta a essa mudança, né? Então, é muito difícil lidar com essas questões, porque é uma questão muito cultural, social, tá enraizado mesmo, né? Mas quando a pessoa, ela se abre à experiência, né? E quando ela começa a entender os seus limites, reconhecer até onde ela pode ir, até onde ela não pode, isso vai ficando um pouco mais leve. Exato. Mas tô adorando essa conversa. E para finalizar, inclusive, eu acho que a gente trouxe muito a compaixão, a gente falou muito disso. E você que é especialista nisso, eu queria que você falasse um pouquinho, né, o que é compaixão, como a gente traz isso na gente, como assim, porque parece ser muito fácil, né? Compaixão, mas como que Uhum. coloca em prática, né? Sim, com certeza, né? É muito mais fácil falar do que fazer, essa é a realidade, né? Então, assim, a compaixão, se a gente for pensar no termo mesmo, compaixão, né? Principalmente na terapia focada em compaixão, que eu sigo bastante o Paul Gilbert, que é um dos autores que fala sobre isso, ele traz, né, que a compaixão é essa, né? Se a gente pensa na autocompaixão, é essa sensibilidade com a nossa dor, né? Com o nosso sofrimento, com o objetivo ali de diminuir, de aliviar ou até mesmo de prevenir. E quando a gente fala de autocompaixão, agora se a gente fala de compaixão, é essa sensibilidade com o outro,
né? Então, assim, falta muito isso, né? Essas pessoas não têm tanta compaixão com os artistas e os próprios artistas, às vezes, não têm essa autocompaixão, né, com eles mesmos. E é muito importante, né, treinar isso. E é difícil desenvolver isso do nada, vamos dizer assim, intrinsecamente, porque a gente vive numa sociedade que não nos ensina, na verdade, nos ensina muito mais a julgar, a rotular, a colocar o que é certo e errado, do que realmente ser mais bondoso, né? Então, acho que uma boa dica de como praticar isso, né, na vida, assim, é você realmente buscar ser mais gentil com você, entender que somos seres humanos, que a gente falha, né, e que tá tudo bem, né, entender que aquilo que a gente fez no passado foi o que a gente conseguiu dentro dos recursos que a gente tinha, mas que hoje, no presente, você pode ver o que que você quer pra tua vida. O que que é valoroso pra você, né? Porque a gente não muda o passado, mas a gente pode melhorar o nosso presente. Então, acho que esse é um bom treino, sabe? Pra gente conseguir ser mais gentil, pra gente, né? Porque compaixão não é colocar ali as coisas atrás do tapete, né? Debaixo ali do tapete, né? Não, não é isso, né? A compaixão realmente é essa sensibilidade, né? Com a sua dor, né? Com aquilo que você tá sentindo, de forma que você não se puna tanto, você não se trata ali de uma forma tão autocrítica, né? Mas que você seja generoso com você. Então, é muito importante, né? Acho que o recado principal de tudo isso que a gente está conversando é que você não venda seus valores, que você continue ali firme e forte na sua essência, entenda que somos seres diferentes e tá tudo bem, tem espaço para todo mundo, né? Que a gente pode aprender muito um com o outro e principalmente que a gente tenha ações que sejam comprometidas com os nossos princípios, né? Porque assim a gente vive uma vida com maior bem-estar, com melhor qualidade. Então, acho que esse é assim o recado principal que eu queria trazer aqui para você nesse podcast, para a gente entender que faz parte errar, faz parte falhar e que ser perfeito é algo humanamente impossível. Né? Mas a gente pode cada vez se abrir a se desenvolver mais e se aceitar mais. Ai, maravilhosa. Não é isso. E é um trabalho igual, diário, né? Tipo, é coisas É, minúsculas que você vai fazendo com você, que você precisa. Até a vozinha, sim. o jeito que você fala com você mesma, né? De você. Isso, É, aham. realmente é bem. É desafiador, mas você precisa fazer isso para você conseguir ter Hum, sanidade mental, você ser gentil com você. E eu acho que praticando com você, você consegue praticar com os outros também, né? É uma coisa meio. Perfeito. É, Sim, sim, exatamente. A gente precisa, né, ter esse autocuidado para a gente cuidar bem dos outros. Com certeza. exatamente. Bom, o podcast fica por aqui. Muito obrigada pela sua participação. Vou deixar de novo, como eu comentei no começo, os comentários abertos para vocês falarem, para discutir, falar alguma experiência também de vocês, que vocês passaram por isso. Uhum. E a Gabi, ela super tá aberta para vocês conversarem, tiverem alguma dúvida, pode perguntar para ela também. E, Vou deixar o arroba dela aqui para vocês verem. E, e é isso. Você quer falar alguma coisa? nossa, eu queria te agradecer mesmo pelo convite. Acho que a gente ter esse espaço que a gente conversa é extremamente importante para a gente espalhar conhecimento, né, para as pessoas, ajudar elas a refletirem. Então, mais uma vez, queria te agradecer pela oportunidade, né, e, enfim, pela sua gentileza sempre. Ai, obrigada. Gente, eu conheço a Gabi desde pequena. A gente cresceu, estudou juntas E e muitos anos de amizade, né, Carol? muitos anos, várias coisas que a gente passou. E tenho muito orgulho Sim. de você, da mulher que você se tornou e de cada dia você dedicar a sua vida para ajudar as outras pessoas. Eu acho lindo também. Ah, muito obrigada. O podcast fica por aqui. É isso, pessoal. Muito obrigada. Obrigada, Gabi, por estar aqui pela Obrigada. troca. Beijo! Tchau, tchau, gente.